Muito bem, estamos de volta com o seu Boletim do Esportes aqui pela sua terceira Via TV, Campos Macaé, Rio das Ostras, a melhor imagem também em HD. Né? Um recadinho para o pessoal do futsal, né? O pessoal lá da equipe do Parque Lebré, que se sagrou campeã da Copa Interbairros, que nós inclusive exibimos para vocês aí. Lembrando que está pronto aí, tem um DVD pronto aí e não vieram buscar, né? Os demais vieram buscar. O pessoal do Parque Lebré ainda não pegou aqui com o nosso Davi, né? Depois do dia 1º, o Davi agora vai entrar ter uma folga aí, e final de ano e tal, e depois do dia 1º pode passar aqui e pegar. E aproveitando, eu mando um alô para Celso Fidelis do Amaral, na rua Carlos de Lacerda, Rua do Rosário, 398. Um abração, obrigado pelo carinho da audiência. Mas falando sobre os reforços do Goitacás, muita gente fala, mas jogador que atuaram pelo São João da Barra e tal, aquela coisa. O Rondinelli é sempre bem visto, apesar de não ser um jogador, um garoto, mas é sempre bem visto em qualquer equipe, pela categoria. Se ele jogar meio tempo só, seja o que for, só em cobrança de falta, escanteio, ele foi uma das peças-chave do São João da Barra no ano passado. Sassá, lateral que jogou pelo São João da Barra no ano passado, foi campeão pelo Resende aí, da Copa Rio, não é verdade? Esse ano. E volta para o Goitacás, é um excelente lateral, apoia muito bem, muito bom, muita raça. A gente já conhece o Bóvio, que é um jogador categoria, com passagem até pelo Santos, na época de Robinho, na época de Diego, campeão brasileiro, não é verdade? Então, e tem o Flávio Pinto, né? Também tá o Flavinho, cujo pai foi um baita jogador, que é Lauro, ponta esquerda, ponta direita do Campos, um dos melhores da história do futebol de Campos. Sem dúvida alguma, tem um goleiro Jefferson. Ainda também. tem Jefferson, você lembrou? O Jefferson foi goleiro, jogou no Americano, né? Ano passado, se não me engano. Também. Entendeu? Com muita. Cabo Friense, né? Subiu com a Cabo Friense. Subiu com a Cabo Friense esse ano. E foi o ano passado, e foi um grande. Sempre foi um excelente goleiro, dispensa qualquer tipo de comentário. Então, aqueles torcedores que quiserem comparecer, eu acho que deve comparecer. A presença da torcida, muito importante, em qualquer momento, né, Gustavo? Independente, Luiz, quem for adquirir o carnê ou não, a presença, o calor humano da torcida nesse momento é muito importante para nós do clube, para a diretoria, que mostra o apoio do torcedor ali às ações da diretoria. E nós estávamos conversando em off antes do programa, eu e você, e a gente falava sobre os gastos que um clube, seja americano ou Goitacás, que tem que ter bancando um jogo, não é? Em sua praça de esportes. É o mandante do jogo. É a base de 10 mil reais, 9, 10, 12 mil que paga a federação. Se não pagar ou depositar antes da partida preliminar, o time de juniores não entra em campo. É verdade. São gastos muito grandes. O torcedor, às vezes, o torcedor comum, ele não tem noção disso, porque ele chega ali na hora praticamente do espetáculo. Exatamente. Né? Então, mas na verdade, uma partida de futebol para nós do clube, ela começa muito antes, até em dias anteriores, né? Exatamente. Então, e no dia também é uma correria muito grande. E aquilo que você falou, é verdade. Se a equipe de juniores, se não pagar... É uma taxa de mil e alguma coisa? Não, até mais. Até mais, né? Mais. Para botar o time de juniores em campo, tem que pagar a federação. Simplesmente não acontece o jogo. Não acontece o jogo. É WO e sem Eu assisti isso em Quissamã, no campeonato desse ano, quando estavam com problemas de ordem financeira, problemas de patrocinadores, e o Johnny lá, que é diretor do clube, desesperado, horas antes, uma hora, meia hora antes de começar o jogo, o time visitante no gramado e a equipe de juniores deles entrando no gramado, mas sem saber se ia jogar ou não. E o cara da federação lá com um talão de recibo, entendeu? Com celular dizendo, pagou, não pagou, está arranjando.
Quer dizer, isso aí é até constrangedor. Constrangedor. Até para o atleta de futebol saber que o time dele, de repente, não conseguiu dar condições até dele entrar em campo por causa da parte financeira. Né? Aí vai pensar o seguinte, e para pagar o meu salário? Se não consegue pagar um jogo... Exatamente, as despesas, né? Porque o trio de arbitragem da preliminar tem que receber, né? Tem um delegado, juiz reserva, e depois vem do jogo principal, que é muito mais caro. Muito mais caro. Não é verdade? Então, realmente... Eu fico vendo, Gustavo, não sei se você pensa assim, quantos times, da região, Itapiruna e o próprio Carapebus, que agora vai voltar junto com o Campos aí, quantos times já participaram de campeonato e saíram, o próprio Rio Branco, né? E tem dívidas de 50 mil, de 100 mil com a federação, está acompanhando, impagáveis, porque não tem condições de pagar e a federação sabe disso. Luiz, aquilo também que a gente estava conversando em off. Se não houver alguma coisa diferente nos próximos meses, anos, esse ano, no ano que vem, o que nós vamos assistir, infelizmente, aí, vai ser uma leva de clubes deixando de jogar, deixando de participar dos campeonatos, porque é realmente assustador você ver equipes tradicionais, como de Itapiruna, rapaz. Cardoso Moreira, que chegou a alcançar a primeira divisão, o próprio Quissamã, o Rio Branco, nosso aqui, que infelizmente está parado com suas atividades profissionais, e a gente sabe a dificuldade que é, por exemplo, para você tocar um Goitacás, que tem um apoio de torcida, de torcedores grande e que ainda alimenta um pouco o clube. Isso. Equipes que não têm essa condição de torcida, realmente fica inviável se fazer futebol. Então, não volta, é muito difícil. É muito difícil. Então, se não houver realmente, por parte também da federação e por parte dos clubes, nossos aqui, imprensa em geral, comércio local. E até os empresários. Empresários, a gente fazer um grande encontro, né, para discutir essa coisa do futebol. É muito difícil. De hoje em dia, de como está o futebol hoje em dia, a gente vai assistir, infelizmente, algumas outras equipes deixando de participar de campeonato. Porque fica inviável. A gente faz algumas ideias, por exemplo, na federação, mandou algumas sugestões para diminuir os gastos, como a regionalização do campeonato, mas a gente sabe que é difícil, porque acaba ficando, pode ficar um campeonato desequilibrado, né? Mas você veja bem que saiu um estudo aí, que as equipes que mais vão viajar nesse campeonato da Série B, o Americano, São João da Barra e Goitacás. Porque são as únicas equipes aqui da região. O resto... Então, o Americano até que vai viajar mais. É o primeiro e segundo São João da Barra e terceiro Goitacás, por causa da tabela, né? Dos jogos. Então, um ônibus para você sair daqui para o Rio de Janeiro, ônibus, que na verdade são dois, porque o Júnior hoje também vai. Isso se você viajar no dia... quanto custa um ônibus daqui para o Rio de Janeiro para voltar? Não custa menos de R$3.000. Fora alimentação na viagem. De duas delegações. Então, verdade. Uma viagem daqui para o Rio de Janeiro fica R$8.000 aí para uma equipe. É verdade. Bom, daqui a pouco nós vamos voltar com o terceiro e último bloco, porque a gente está conversando sobre a situação também dos clubes daqui de Campos no campeonato estadual, despesas e tudo mais. É rapidinho, pai e bola.